Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos dar início à nossa aula, fazendo uma oração. Ó Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por podermos congregar ainda, por termos esse privilégio aqui na nossa terra, e porque o Senhor tem nos guiado através da luz da Tua palavra, e não estamos órfãos, estamos sendo guiados precisamente rumo à glória, segundo os trilhos das Escrituras. Por isso somos gratos, porque temos nas nossas mãos a Tua palavra, que nos santifica, que nos salva, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos motiva, que nos consola, que nos exorta, e que finalmente nos santificará a ponto de irmos juntos para Ti, Senhor, para a nossa casa celestial. É esse o nosso desejo, e por isso Te agradecemos, e pedimos que também, logo mais, no culto, Senhor, possamos ser alimentados pela Tua preciosa palavra também. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos dar início a uma etapa aqui desse livro que nós estamos estudando, sobre um assunto importantíssimo, né? Eu sei que todos vocês já têm noção disso, mas sempre é bom estarmos relembrando alguns pontos sobre a submissão da esposa. Vamos continuar então o nosso curso. Hoje é a nossa 6ª aula desse curso de Famílias Fortes, baseados no livro do Dr. Augustus e da sua esposa Minka. O livro é A Bíblia e Sua Família. Estamos adentrando então no capítulo 2, que fala sobre a submissão da esposa. Nessa primeira parte, nós vamos lançar as bases bíblicas desse conceito de submissão, e vamos entender então como se dá a submissão da esposa cristã ao seu marido, né? Como é que isso funciona e como deve ser guiado à luz da palavra de Deus, né? Nós entendemos que famílias fortes geram igreja forte, né? Nós entendemos claramente isso. Nós sabemos que a base do povo de Deus é a família, sempre foi. A família não é o supremo propósito de Deus, não é. O supremo propósito de Deus é Cristo e sua igreja. Porém, o casal, marido e esposa, são a expressão mais visível, mais próxima do ser humano, desse grande mistério que é Cristo e a igreja. Quando os dois se relacionam biblicamente, eles estão expressando as glórias do casamento maior e eterno e superior, que é Cristo e sua amada igreja, né? Então o casal expressa isso, e consequentemente o casal é a base da família, e as famílias fortes, cristãs fortes, são a base de uma igreja sólida, uma igreja forte. Então, em seu projeto soberano, Deus proveu-se de um povo exclusivo para si, uma nação santa, composta por seus filhos adotivos em Cristo, né, para representá-lo e glorificá-lo em todos os lugares e por toda a eternidade. As famílias cristãs na igreja glorificam a Deus em toda a extremidade da terra. Assim nós somos chamados para sermos sal e luz dentro das nossas famílias, né? E esse povo deveria manter uma estrutura forte e coesa, o povo de Deus, através de famílias sólidas, harmoniosas e felizes. Assim é que uma igreja funciona. Ora, mas então quer dizer que a igreja não é composta de irmãs solteiras, de homens solteiros? Não, tudo isso faz parte. Agora, nós precisamos entender que as famílias compostas de pai, mãe e filhos, né, elas são a estrutura ou a expressão mais completa, por assim dizer, de Cristo e sua igreja, né? E todos nós temos sim essa responsabilidade como família. Às vezes uma mulher casada com um descrente, ou um marido casado com uma descrente, vai ter sim a sua maneira de glorificar a Deus, como nós já falamos na aula passada, não é? Nós já deixamos bem claro como é que funciona isso, em casos de exceção, não regra, mas exceção, né? Mas aí a gente vai perceber que todas as famílias têm esse objetivo de glorificar a Deus. Hoje nós vamos entender especificamente qual é a função da
da mulher cristã casada, tá bom? Eu sei que vai surgir perguntas, mas como é que fica o homem nessa história? Calma, vai ter para todo mundo, né? O livro é grande, nós estamos no comecinho ainda, capítulo 2, vai ter muita coisa para a gente ver ainda, tá bom? Então fiquem calminhos, que tudo vai ser esclarecido segundo a luz das Escrituras, tá bom? Então esse é o projeto de Deus, e esse povo de Deus deveria manter-se sólido através das suas famílias. Vejam, uma coisa que eu queria lembrar, a Bíblia sempre nos lembra que órfãos e viúvas devem ser acolhidas de uma maneira especial pelas famílias da igreja, ou pela grande família da igreja. Eles têm uma atenção especial, os órfãos e famílias, porque são famílias que de alguma maneira, infelizmente, se destroçaram, ou perdeu o marido, ou perdeu a esposa, principalmente a mulher, né, que sempre o vaso mais frágil e precisa de mais socorro do que um homem sozinho. Então nós entendemos que precisamos socorrer as viúvas e os órfãos, né? Nossas famílias precisam entender isso. Bom, e para que isso se torne real, Deus estabeleceu regras, princípios e orientações sobre o casamento e família, revelados nas Escrituras. Queridos, nós não estamos andando às cegas, nós temos regras bem estabelecidas e determinadas nas Escrituras. Não é o que o homem pensa, não é o que psicólogos, psiquiatras e filósofos falam a respeito de casamento e de família. Não são regras de 10 passinhos para fazer meu casamento virar um moranguinho. Não existe isso. Existem princípios que precisam ser obedecidos, e eles estão exclusivamente na Bíblia, na palavra de Deus. Não adianta procurar aconselhamento fora da palavra de Deus. Você pode até ter um conselho bom de um psicólogo de vez em quando, mas você precisa conferir nas Escrituras, se você é crente, né? Eu estou falando para você que é crente, marido e esposa, tá? Então você precisa conferir com as Escrituras. Então, graças a Deus, nós não estamos no escuro. Bem, vamos então à palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Abram comigo Efésios 5, de 21 a 24. Eu quero que você deixe aberto aí, mas eu vou acompanhar aqui o que está projetado. É o mesmo texto na versão ARA. O texto de Efésios 5, de 21 a 24, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Eu quero trazer aqui luz, especialmente sobre o conceito de submissão ou sujeição. Vamos ver o que significa nas Escrituras essa palavra, conforme as Escrituras, tá? Antes disso, nós vamos entender, ou vamos recapitular que na primeira parte, nós trabalhamos 5 aulas, na primeira parte, 4 aulas, né? Na primeira parte, porque a quinta aula nós falamos especificamente para quem tem um cônjuge descrente, lidando com cônjuges incrédulos, né? Mas até a quarta aula nós vimos o que significa a submissão de uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está como se fosse um trampolim, ele lança o princípio de que, no versículo 18, nós como crentes, todos nós, temos que estar cheios do Espírito, ok? Não vos embriagando com vinho, onde há contenda, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Uma vez cheios do Espírito, nós podemos nos sujeitar uns aos outros. Sujeitar uns aos outros no sentido de que eu, como cristão, eu preciso trabalhar, eu preciso me esforçar, eu preciso me doar pelo próximo. Toda a esfera do Evangelho lida com doação, lida com servir.
Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E o conceito do Evangelho, então, é que nós possamos nos amar, nos sujeitar, nos suportar uns aos outros em amor. Prestem atenção, a vida cristã não é egocêntrica, ela é outrocêntrica, por assim dizer. Ela é altruísta, ela se dá, ela se doa. Esse é o princípio cristão. Então, nesse capítulo 1, nós vimos que somente através de uma vida cheia do Espírito é possível manter o bom andamento da família e do casamento. O doutor Augustus e a doutora Minka nos ensinam que sem estarmos cheios do Espírito é impossível o marido atuar devidamente como um marido cristão, é impossível a esposa atuar devidamente como uma mulher cristã, como uma esposa cristã, é impossível pais cristãos serem bons pais para seus filhos, e é impossível filhos se sujeitarem uns aos outros, e é impossível servos se servirem aos seus senhores, e os senhores servirem aos seus servos de maneira bíblica, se não estivermos cheios do Espírito. Ok? Então, não é possível manter um bom casamento, um bom andamento na família ou no casamento, sem estar cheio do Espírito. Sem um correto relacionamento com Cristo, nenhum dos membros estará apto para cumprir seu papel na edificação do lar, que é o nosso objetivo de hoje. Vamos começar hoje a estudar as funções dentro do lar. As funções dentro do lar. Tá? Então, preste bem atenção. Sem você se relacionar corretamente com Cristo, você não conseguirá edificar a sua casa sobre a rocha. Isso significa casamento, família. A casa, engloba tudo isso. Sua vida pessoal, sua família e principalmente o seu casamento. Você não conseguirá se você não tiver uma vida piedosa, uma vida de compromisso com Cristo. Dito isso, nós vamos estudar então sobre o conceito de sujeitar-se, como eu disse para vocês. Nós estamos lançando hoje a base desse estudo que vai se estender por mais alguns dias, tá? Então, sujeitar-se. O que é sujeitar-se? No original, está na voz passiva. Sujeitar-se está na voz passiva. Ou seja, colocar-se sob ou debaixo da autoridade de alguém. É subordinar-se, é obedecer. Isso é sujeitar-se à luz das Escrituras. No original, é isso. Paulo explica o que quer dizer com submissão. O que ele quer dizer com submissão? É dar-se incondicionalmente para completar o outro. Eu quero que você preste atenção que esse termo parece que só quando se fala de casamento, marido e esposa, parece que é uma via de mão única, né? Parece que é só a mulher que faz alguma coisa. Parece que é só a mulher que tem interesse em ajudar o homem. Parece que é só a mulher que, nos nossos dias tão feministas que nós estamos, parece que é só a mulher que sofre. O conceito de sujeitar-se hoje, na sociedade, eu não estou falando na igreja, tá? Pelo menos não deveria ser. Não é uma coisa positiva. Não é visto de maneira positiva a submissão feminina. A submissão feminina, hoje em dia, é tida como uma inferioridade da mulher. Quando na Bíblia é exatamente o oposto. Porque é exatamente aquilo que Cristo fez por nós, que Deus fez pelo seu povo, quando Deus se apresenta como seu auxílio e escudo. A expressão de Deus como auxílio ou socorro é exatamente a expressão que Deus, ao ensinar Moisés, quando Moisés registra lá em Gênesis 3, em Gênesis 2, quando ele cria a mulher, ele diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, que ela se sujeita ao seu marido, né? É a mesma expressão de submissão quando Deus vem servir, auxiliar o seu povo.
Tá? Então não é nada de inferioridade, a gente vai ver daqui a pouco. Então é dar-se incondicionalmente para completar o outro. Você percebe aqui a importância, voltando um pouquinho na aula 5 que nós falamos na semana passada. Vamos voltar um pouquinho na aula 5. O que nós vimos na aula 5? Quando um cônjuge cristão tem um cônjuge incrédulo. Vejam aqui a dificuldade. Mas nós dissemos que não é para desistir. O cônjuge crente, que tem um cônjuge descrente, que quer ainda conviver com ele, não se separe. Porém, qual é o alvo do cônjuge crente, da mulher cristã, do marido cristão que tem um cônjuge que não é crente? O alvo dele é evangelizar com toda a sua força, de todo o seu coração, viver uma vida piedosa para expressar, como aquela mulher de 1 Pedro 3, que fala que ela, com o seu viver, muito mais com as suas atitudes, com o seu comportamento, mais do que com palavras, ela vai evangelizar o seu marido que não obedece a palavra. E assim também funciona para os homens, para os irmãos. Então, aqui você percebe um impasse, mas que nós já resolvemos a semana passada. O que a mulher cristã e o homem cristão deve fazer quando tem um cônjuge descrente, ok? Então você já, se você não assistiu essa aula, assista da semana passada, está gravado, ok? Então vamos avançar. O conceito de sujeitar-se foi dado ao marido a responsabilidade de guiar a família a Deus, mesmo com o sacrifício de sua vida. Volta um pouquinho, Efésios 5, versículo 23b. O que Paulo diz ali? Paulo diz que o marido, semelhante a Cristo, é o Salvador do quê? Do corpo. Corpo referindo-se à sua igreja, né? Da mesma forma, o alvo do marido cristão não é se autopromover, não é ganhar o mundo e perder a esposa, perder a família. O alvo principal, se ele ama a Cristo, como eu já disse no começo, está cheio do Espírito Santo, ama a Cristo, coloca Deus em primeiro lugar em sua vida, consequentemente o segundo alvo maior para ele é a esposa. É a esposa. Ele pode ser um bom profissional e ganhar muitas medalhas e muitas honras ao mérito, mas se ele fracassar no seu casamento, nada vale. Nenhum diploma, nenhuma medalha vai supri-lo ou vai encher o seu coração. Deus não vai cobrar de você, marido, se você for um bem-sucedido lá no seu trabalho, financeiramente. Deus quer saber o que você fez com aquela que eu te dei, minha filha, que eu coloquei nas suas mãos, e que eu disse para você cuidar da mesma forma que o meu filho cuidou da sua igreja. O que você fez com ela? Então vejam, a sujeição, é lógico, aqui o termo não é usado como sujeição, mas é usado como consideração que o marido deve ter para com a sua esposa. Ainda que ele seja um homem de Deus, se ele se envolver mais com a igreja, mais com a missão, mais com o ministério do que com a sua esposa, ele falhou. Ele falhou. Não adianta querer ter sucesso em qualquer outra área, ainda que seja extremamente espiritual, se você falhar com a lida sua com a sua esposa. Não tem sentido, não faz sentido. Deus não vai cobrar de você isso, seu sucesso financeiro ou ministerial, mas vai cobrar de você o que você fez com a sua esposa, que é uma com você. Tá fora? Melhorou? Tá. Assim? Tem que voltar toda a aula no começo? Não? Tá bom. Então vamos lá. Então cabe à mulher apoiar, ajudar e sustentar o marido no desempenho dessa missão. Vejam, o alvo da mulher é sustentar o marido. A mulher cristã, agora eu estou falando de mulher, casal cristão, né? A mulher cristã, que tem um marido cristão, qual é o alvo dela? Sujeitar-se significa isso, apoiá-lo nessa missão. Qual é a missão maior do seu marido? É estar edificando sua casa,
estar trazendo Cristo para dentro da sua casa. Ele é o sacerdote, profeta e rei dentro de casa, e a sua esposa vai auxiliá-lo nisso. É lógico, isso envolve fazer comida de vez em quando, lavar louça, limpar a casa, lavar roupa, passar roupa, né? Cuidar de filhos. Isso está edificando a casa, é lógico. Está ajudando o seu marido. Pensa no marido que tem uma mulher que não faz nada disso, como é que ele tem a cabeça para pensar nas coisas de Deus? Né? Então existe sim, por isso que Paulo a Tito diz que elas têm que ser boas donas de casa, né? Para quê? Para que ele tenha tranquilidade para poder pensar nas coisas de Deus e trazer Deus para dentro do seu lar, para cumprir o seu papel de salvador do corpo. Então, cabe à mulher apoiar, ajudar, sustentar o marido no desempenho dessa missão. Não é simplesmente a aceitação resignada do comportamento e vida moral do marido. É levá-lo a obedecer a Cristo. O que Pedro diz lá em 1 Pedro 3, ele fala, no começo ele fala que pelo comportamento da esposa, a esposa vai ganhar o marido, porque se ele não obedece à palavra, ele vai ser ganho sem palavra alguma. O alvo da esposa sempre é levar o seu marido a Cristo. É o alvo principal, né? O alvo principal da mulher. Veja, você que tem um marido aí, que não está 100% firmado no Senhor, que tem ainda devaneios aí, viaja. Às vezes a gente viaja, sabe? A gente é meio lunático, se é isso que pode falar. A gente vai no mundo da lua e sonha muito com muitas coisas, né? Então, esposas, eu sei que vocês são mais inteligentes do que os homens. Ajude-os. Ajude-os. Traga ele de volta para o chão, faz ele pisar em solo firme, né? E ajude-o na edificação do seu lar. Traga o seu marido de volta para a terra. Alô? Terra. Né? E traga o seu marido de volta. É preciso muitas vezes, né? A gente quer dar muitas coisas para a nossa família, como homem, falo como homem, a gente quer dar muitas coisas e esquece do principal, que é Cristo, né? O nosso filho, sim, ele precisa de uma boa faculdade, você precisa trabalhar bastante, guardar dinheiro, comprar livros, pagar o estudo dele, tudo isso faz parte, manter a saúde dele, mas se ele não vê Cristo na sua vida, ele vai morrer um médico descrente e vai para o inferno. O que adianta seu filho ter tudo isso, ser um bom profissional, mas ele não viu Cristo na sua vida? O que resolve? Bom, e o que não é submissão? Vamos trazer agora de volta. O que não é submissão segundo Paulo? Em primeiro lugar, submissão não implica em inferioridade do que se sujeita, nem superioridade do que está em autoridade. Trata-se apenas de funções diferentes e não de valor pessoal. Isso mata qualquer argumentação feminista, irmãos. Enquanto o feminismo diz que a submissão feminina é negativa e destrói a mulher, a Bíblia diz assim: quando a mulher se sujeita, ela nunca é tida como inferior, porque também não é isso que faz com que ela tenha valor ou não diante de Deus. A mulher foi criada à imagem de Deus, tanto quanto o homem. Ela tem a mesma formação e o mesmo valor diante de Deus. Ela nunca foi inferior. Ela só tem uma missão diferente. O homem tem uma missão, a mulher tem outra missão. Vamos comparar com uma colher e um garfo. O garfo você come macarronada. Você consegue comer macarronada com colher? Às vezes até dá, mas é mais difícil. E sopa, você come com o quê? Com garfo? Você come com a colher. Qual é a função da colher? Comer sopa. Qual é a função do garfo? Comer macarronada. Desculpa. Que comparação mais boba, né? Mas só para a gente ter um pouquinho de entendimento. Simplesmente função. Mas os dois são importantes. Os dois são importantes. Então, não é inferioridade. Submissão nunca foi inferioridade. Foi Deus quem assim estabeleceu. E não há mérito nem demérito algum aqui. Não há mérito nem demérito algum aqui sobre a função da mulher sujeitar-se ao marido. Em segundo lugar, submissão nunca é subserviente. Ou seja, não é cega e nem absoluta. Preste atenção aqui. Não é servidão e nem escravidão. Infelizmente, muitos meios evangélicos
inculcam na cabeça das irmãs que ela não pode abrir a boca na igreja, que ela não pode abrir a boca em casa, e que ela tem que sujeitar-se cegamente ao seu marido, ainda que ele esteja fazendo uma grande bobagem. De jeito nenhum. Pega o casalzinho Ananias e Safira, lá no capítulo 5 de Atos. O que você vê lá? Você vê que os dois morreram, né? Deus matou os dois. Quando Deus matou Ananias, Safira não estava presente. Ela poderia ser salva? Sim. Se ela fizesse o quê? Desobedecesse ao marido. Se ela desobedecesse ao marido e ficasse com Cristo, ela viveria. Se ela se arrependesse daquele pecado que eles tramaram juntos, ela viveria. Eu não digo que ela estaria viva até hoje, mas ela viveria. Então, irmãos, vejam, submissão absoluta somente a Deus, não é? Em última análise, obediência plena é somente a Deus, seja da mulher ou do homem. Enquanto o seu marido estiver firme como marido cristão, estiver firme nesse propósito de ser um bom marido, um bom pai, segundo as Escrituras, um sacerdote, profeta e rei, conforme as Escrituras mandam. Em tudo isso, se você percebe que ele é um homem de Deus dentro do seu lar e quer edificar a sua casa, submeta-se a ele, ajude-o, é essa a missão. Se ele não está nisso, ajude-o a se arrepender. Você precisa abrir a boca. Você tem mais poder do que o seu pastor, sabia? Porque você está com ele todo dia, e eu não. O pastor não está. Você pode estar exortando o marido de todo dia. Quando diz que a mulher submete ao marido e ganha o marido sem palavras, ela não está querendo dizer que ela nunca vai abrir a boca. Não, ela tem que abrir a boca, e muitas vezes de maneira dura, para fazer com que o seu marido caia em si. Se arrependa. Afinal de contas, você é a auxiliadora dele, não é? Você precisa fazer isso. Onde nós paramos aqui? Desculpa. Oi? Pois não. Sim. Sim. Exatamente. Servir a todos, né? Isso. Exatamente. Justamente. Todos. Exatamente. Justamente. Exatamente. Isso mesmo, Breno. O Cezão quer falar? Ah, o Breno que chamou. Ah, tá. Exatamente. Vejam, Jesus deu exemplo e nós todos temos que aprender esse exemplo. Todos nos servimos uns aos outros, não é mesmo? Então isso não é prerrogativa única somente, ou só das mulheres, né? Bom, outra pergunta aqui: por que não há ordem para as esposas amarem o marido? Diz na sequência que é para o homem amar a sua esposa, mas a esposa deve sujeitar-se ao seu marido. Vamos ver a explicação de Paulo. Primeiro, o conceito bíblico de submissão inclui o amor. Nós precisamos compreender que a sujeição feminina, ela tem que ser em amor. Paulo diz isso: a submissão sempre deve ser em amor, respeito, gratidão e reconhecimento. Presta atenção, embora não seja tarefa fácil, não é fácil nós reconhecemos isso, para as esposas se sujeitarem ao marido que é um déspota, por exemplo, ou que é um marido negligente, que ele não tem atenção para a sua família, principalmente para ela. Não é fácil se sujeitar, porém, ela deve buscar essa submissão em Cristo. É por isso que, como homem, nós podemos dizer assim: é impossível a esposa cristã se sujeitar a um marido que não é um bom marido, conforme as Escrituras. É impossível.
Porém, torna-se possível quando nós deixamos de olhar para a nossa carne, a força humana, e entendemos o poder que o Espírito Santo nos dá. Da mesma forma, também não é fácil amar a esposa como Cristo amou a igreja, quando se trata de uma mulher ranzinza, né? Uma mulher irritada, uma mulher extremamente maldosa, e existem tantas, né? Então, vejam, só é possível esse relacionamento através do Espírito Santo. Então torna-se possível, como o Breno estava falando, voltando ao versículo 21, né? A mulher se sujeitar ao marido em amor, olhando para Cristo. Ela não faz, em última análise, ela não está obedecendo ao seu marido por causa do marido. Ela está olhando para o seu Deus, porque o seu Deus, que ela ama acima do seu marido, isso tem que ser, né, bem colocado. A esposa ama a Cristo mais do que ama o seu marido, por isso ela se submete em amor ao seu marido, porque ela ama a Cristo. Nós não fazemos as coisas e obedecemos os princípios de Deus por causa dos homens em primeiro lugar. Sim, nós amamos as pessoas, os cônjuges, filhos, pais e etc. Mas em primeiro lugar nós fazemos para o Senhor. Se você não olha para Cristo e não está aprendendo a se relacionar, e por causa dele está fazendo isso, você nunca vai conseguir fazer. Ou você vai fazer por um tempo. Porque tudo que vem da força humana tem seu começo e fim, né? É limitado. Mas quando você olha para Cristo e faz por causa de Cristo, Cristo te dá graça para você fazer aquilo que parece impossível para você. E de fato é. Não é? Então, começa o conceito bíblico de submissão, inclui o amor. Então a submissão, ela é dessa forma aqui, em amor, respeito, gratidão e reconhecimento. Ela começa no coração, minhas irmãs. Ela começa num coração transformado pela graça. Ela começa num coração transformado pela graça, que se assemelha ao seu Senhor, que foi obediente até morte, morte de cruz. Ela tem o coração semelhante ao do seu Cristo, e por isso ela consegue se sujeitar ao seu marido, não é? Irmãos, eu não estou contando aqui historinha, eu estou falando biblicamente. Então experimentem isso. Às vezes a gente fica meio que cético, né? Ah, mas isso aí, nossa, essas palavras aí parecem... Mas eu não estou falando, não sou eu que estou falando, quem fala é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então é possível sim. Seja crente, irmã. Creia que Deus pode fazer esse milagre na sua vida. Segundo lugar, por que não existe essa ordem de amar o marido, né? Em outro sentido, aqui Paulo está apenas trazendo aquilo que é essencial. Ele não está fazendo uma lista exaustiva de todas as tarefas da esposa, ou de todas as prerrogativas dela, né? É que Paulo não está fazendo uma exposição exaustiva dos deveres de cada cônjuge, mas ele está colocando aqui a base, digamos assim, o que é mais importante para a mulher esposa cristã. O que ela precisa aprender primeiro? Submissão. O Espírito Santo não escreveu isso aqui à toa. Tipo assim, eu vou pôr no coração de Paulo, deixa eu ver, minha mãe mandou eu escolher. Ele não fez isso. Ele foi preciso. Por quê? Você analisa o mundo hoje. O que o feminismo está colocando em todas as mulheres, ou praticamente todas as mulheres? Que ela precisa ser não igual ao homem. Ela precisa ser superior ao homem. Então, a ideia de submissão é a primeira que o feminismo quer destruir. A primeira ideia bíblica, o primeiro conceito bíblico que o feminismo quer destruir é o princípio da submissão feminina, trazendo um monte de mentiras, contando um monte de mentiras e fazendo com que você se perca e você crie dúvidas entre o que Deus fala e o que o mundo fala. Essa é a ideia do feminismo. Então, Paulo está colocando aqui exatamente o que vocês, irmãs, esposas, cristãs, precisam ouvir. Esse é o ponto fundamental.
vai ter outras coisas para vocês fazerem, mas principalmente precisam aprender a se submeter, e isso em amor. Agora veja uma coisa, vamos falar do amor então, o amor obediente, o amor que se submete, o amor bíblico. O amor bíblico é prático e dinâmico. O amor bíblico não se limita a um sentimento, tipo assim, hoje eu estou de bem com ele, amanhã eu não estou porque ele pisou no meu carro. O amor bíblico não se limita a sentimentos, ele é prático, e mais do que isso, ele é dinâmico. Abra comigo em Tito 2, versículos 3 e 4. Tito 2, 3 e 4 diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Qual é o objetivo de serem mestras do bem? Versículo 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Presta atenção, o amor bíblico se aprende, o amor bíblico se adquire, ele evolui. O amor conjugal pode e deve ser aprendido, ele evolui. Quando a paixão inicial acaba, é hora de aprender a amar de verdade. É hora da mulher então aprender a assisti-lo, honrá-lo, agradá-lo, socorrê-lo e etc. O amor é crescente, é dinâmico. O amor, ele amadurece, por assim dizer. Presta atenção. A simbologia mais bonita que eu lembro sobre isso é aquela festa de casamento que Jesus esteve presente quando ele transformou a água em vinho, e diz que normalmente nas festas de casamento, primeiro oferece-se o bom vinho, e depois que a turma já está meio grogue, né, já nem percebe mais se está dando água ou vinho para ele, aí dá um segunda linha, né, dá um inferior. E aí então, a pessoa nem percebe que está vindo um vinho inferior, né? Mas naquela festa onde Jesus estava, o vinho do fim foi muito melhor do que o vinho do início. Vocês estão dando risada de mim, né? É que eu não acerto direito aqui o negócio, onde que eu tenho que ficar. Então, naquela festa, o vinho do fim foi melhor do que o vinho do início. Ali existe uma simbologia de amadurecimento do amor, de que o casamento pode se tornar algo melhor com o passar do tempo. É óbvio, muitas coisas vão baixar o farol, né, por assim dizer. Fisicamente e emocionalmente até, mas espiritualmente não. Ele vai evoluir, ele vai crescer. Existe essa percepção. Existe uma maneira, às vezes até as mais novas ficam até pensando, nossa, como é que aquela senhora lá, aquela irmã mais velha aguenta aquele velhinho tão ranzinza? Eu não estou falando da Val, mas pode encaixar ela. Como é que ela aguenta aquele cara, né? Tão chatinho, já um velhinho chato. É o poder do amor crescente e bíblico. É o poder do Espírito Santo dentro da pessoa. Por que ela não se separou ainda dele? Ah, se fosse eu, já tinha ido embora. Existe esse amadurecimento no amor. E como é que você faz isso? Sempre se relacionando com a fonte do verdadeiro amor, que é Cristo. Vida piedosa. Aprendendo o amor que também você não merecia quando Ele te salvou. Aprendendo desse amor, nós vamos então evoluindo, amadurecendo, tornando-nos mais tolerantes uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros com mais facilidade, suportando-nos uns aos outros em amor, né? Lógico, isso vai refletir para filhos, para irmãos da igreja, para irmãs da igreja, né? E às vezes você vai falar assim, nossa, como é que aquela pessoa me aguenta, né? É porque então ela aprendeu, ela amadureceu. Você continua sendo a mesma chata, o mesmo chato, mas a pessoa ama você. E isso é milagre de Deus, é uma evolução. Esse evolucionismo eu creio nele. Esse tipo de evolucionismo. Nós crescemos, o amor amadurece. O amor
ele se aperfeiçoa. E você então, com um amor maior ainda, um amor de Cristo em você, você consegue suportar as pessoas, não é? Consegue suportar o seu cônjuge. Então existe sim um crescimento. Olha o que Paulo falou ali. Aprendam, as mais novas, aprendam a amar os seus maridos. Quer dizer que então se aprende o amor, né? Diferente do mundo, o mundo diz assim, o amor é um sentimento. É uma química aqui dentro. É um negócio aqui que eu nem sei explicar direito, é só emoção. Eu me apaixonei pela Val do jeito que eu vi ela, né? E, nossa, é um sentimento. Deus pôs esse sentimento aqui no meu coração. É muito mais do que isso, queridos. É lógico que eu me apaixonei pela formosura, pela inteligência dela e outras coisas. Mas é muito mais do que isso. Hoje eu me apaixono por ela porque ela, primeiro, é uma filha de Deus. E porque eu devo isso ao meu Senhor e eu faço isso em amor a Ele. Eu cuido dela em amor a Cristo, o meu Senhor. Meu foco é muito mais do que a Val, é o meu Cristo. Eu preciso aprender isso. Eu não estou dizendo que eu cheguei nesse ponto, mas eu estou galgando para esse ponto. Eu quero aprender, chegar nesse ponto também. Então existe um crescimento, um amadurecimento. Fechando. À medida que o casamento vai progredindo, o amor da esposa pelo marido se torna mais concreto, mais enraizado. É isso que é amadurecimento. Existe uma frase de um evangelista do século XIX, esse homem aqui, Henry Ward Beecher, ele fala o seguinte: o amor jovem é como a chama, muito atraente, calorosa, muito selvagem, mas é apenas uma luz que brilha, só isso. O amor maduro e disciplinado é como a brasa, ardente e inesgotável. Eu gostei muito dessa frase. Eu queria que você guardasse no seu coração. Quem vai te ajudar a crescer em amor para o seu cônjuge, para com o seu cônjuge? É Cristo. Relacione-se com Cristo. O amor imutável de Cristo pode ser aplicado também no seu casamento. Creia nisso, minha querida irmã. Você que tem um marido aí que não está muito... Eu ia usar uma expressão aqui que eu uso lá em casa, católico, né? Para a vida cristã, desculpa usar esse termo, está muito católico, né, Cezão? Não está indo muito no caminho de Cristo? Ame-o, ou aprenda a amar. Use as suas queridas irmãs mais velhas, que estão suportando velhos chatos, e já aprenderam um pouco mais sobre isso. Converse com ela, peça para ela orar por você. A Bíblia diz que aprenda com as mais velhas, que ainda estão casadas, né? E aprendam com elas, elas vão te ajudar a chegar no ponto. Creia nisso. Não é o poder daquela irmã mais velha, é o poder de Cristo dela, que pode você, o seu poder também, a graça que Deus te dá também, de suportar o seu amor, seu marido, nesse amor mais maduro. Agora eu quero fazer uma perguntinha, eu vou deixar você com a pulga atrás da orelha. Você já aprendeu a amar seu marido de tal forma que poderia instruir uma jovem recém-casada a amar o dela? Que pergunta da professora Minka, né? Ela faz essa pergunta. Guarde no seu coração, não precisa responder, mas confira a sua vida com ela. Veja, você tem a oportunidade de falar para adolescente. Quando eu falo de mais velhas, eu não estou falando daquelas realmente, né, idosas, já vovozinhas, não é isso que eu estou falando. Sempre existe alguém mais novo, mais nova do que você vai instruir, seja irmãs da igreja, seja filha, sobrinha, e aí vai, né? Alguma jovem, alguma adolescente, e você pode auxiliá-la, não é? E deve auxiliá-la com o seu próprio modelo, com o seu próprio exemplo, não é? Então vejam, a Bíblia não está aqui à toa. Nós somos uma comunidade extremamente bíblica, então nós queremos que todos nós possamos ter uma vida piedosa. E aqui nós estamos falando especificamente para você, esposa cristã. Você precisa pegar os conceitos bíblicos, ainda que seja difícil no exato momento que você está passando, mas acredite naquele que inspirou as Escrituras e vai te dar graça de você fazer isso aqui que eu estou falando. Você não está entregue à sua própria força, porque ela é pequena. Mas você está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso que pode fazer um milagre em você, antes de fazer no seu amado.
Ele pode, hoje é para você, tá bom, querida irmã? Creia nisso, guarde isso no seu coração, ok? Perguntas ou algum complemento? Pois não, irmão? Aqui o Tiago também. Pode falar. Pode falar você. Continuação desse texto de Timóteo. Tito 2, ele fala, né, quanto às mulheres idólatras, semelhantemente que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao vinho, sejam mestras do bem, a instruir as jovens assim casadas, amarem os seus maridos e os seus filhos. Aí no final, no versículo 5, tem uma continuidade. Ensinando de que forma? A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. E aí a gente vê uma conclusão disso aqui, falando para que a palavra de Deus não seja difamada. Difamado. Então, dessa Sim. forma, uma responsabilidade Sim. do marido amar a sua esposa, Aham. também da esposa ter essas qualificações para que, de fato, a palavra de Deus não seja difamada. Amém. Outras pessoas de fora, elas almejam um bom casamento, elas querem ter uma vida feliz no casamento, sabe? Mas às vezes elas querem só os atributos. Mas Sim. elas precisam, na verdade, ir à fonte desses atributos. Sim. Então, dessa forma, Justamente. as irmãs vão estar pregando para outros casais que não são cristãos, Sim. para que eles vejam esses atributos, né? Essa luta e glorifiquem a Deus também. Amém. Verdade. Ninguém colhe sem plantar, né? Tiago, você ia falar, irmão? Sim. Sim. Exato. O pai e a mãe modernos, cristãos, precisam ter muita sabedoria, como o Tiago falou aí. Muita sabedoria. Você pode treinar, deve treinar seu filho para ser um profissional, sua filha, especificamente falando de menina, né? Não tem problema nenhum. Mas ensina ela também a guardar a roupa na gaveta, ensina ela a arrumar a casa, de vez em quando faz ela lavar o banheiro, de vez em quando faz ela fazer um arroz, ensina ela a escolher feijão, lavar louça, ensine-a a ser dona de casa. Lá na frente, Deus não vai cobrar o diploma que ela tem, mas a vida cristã que ela aprendeu dentro do seu lar, como mulher. E aqui a Bíblia diz que as mulheres têm que aprender a ser boas donas de casa. Se você não for médica, não tem problema. Se você não for uma advogada, não tem problema. Se você não for uma profissional de sucesso, não tem problema, irmã. Mas você foi chamada em primeiro lugar para ser dona de casa, mãe e esposa. Oi, Breno. Sim. Pode ser que não case. É. Sim. Exatamente. Isso. É porque tem gente que não quer nem que a criança estude mais, a menina estude. Não, não é por aí. Também não é o equilíbrio, né? Oi, Raquel. Isso.
Uhum. 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 Exatamente. Aham. Sim. Exatamente. Isso, justamente. Exatamente. Veja, irmãos, não tem problema nenhum. Não é pecado a mulher trabalhar fora. Não é pecado. Ela precisa aprender a ser dona de casa. Se ela é casada, ela tem que também focar nos cuidados da casa, porque o alvo principal é o marido e a família, né? Mas não é pecado a mulher trabalhar fora. Pois não, Lígia. Sim. Exato. Sim, sim. Não são excludentes, exatamente. Que a palavra diz. Exato. Uhum. Isso. Sim. Ser boas esposas. Com certeza, Lígia. Uhum. Sim. Claro. Tudo a seu tempo. Isso. Justamente. Exatamente. Deus capacita. Eu não falei no início que a Bíblia tem essa instrução? Então, veja bem, a maioria de vocês não tiveram mães cristãs. Não tiveram mães cristãs. Então não aprenderam tudo isso em casa. Mas onde você vai aprender? Na igreja, nas escrituras, né? E com exemplos de irmãs mais velhas. Então, né, não tem problema, cada uma tem a sua fase, calma. Né? Por isso nós estamos no rebanho, para nós nos conferirmos, quando nós somos transparentes uns com os outros, como vocês são, eu não aprendi isso no passado e tal, nós vamos abraçar a causa e vamos trabalhar juntos nisso. Por isso o rebanho. Não é? Você ia falar? 31, né? Aham, isso, a mulher de Provérbios 31. Justamente. 31, com certeza. Então as escrituras estão repletas de instrução, né? Você ia falar, amor? A Grace. Pode falar, irmã. Sim. Sim. Com, com certeza. Exatamente. Justamente. Isso é importante a gente entender. O alvo principal da mulher sempre é aquilo que a palavra de Deus ensina, não é? E é sim ser boa mãe e boa dona de casa, boa esposa, primeiro, né? Ah, sim, exatamente. Sim,
Uhum. Isso. Uhum. Uhum. Amém. Submissão, submeter autoridades, ordem, uhum. Organizadas. Uhum. Isso. Uhum. Isso. Uhum. Justamente. Aham. Uhum. Uhum. Exatamente. Prover. Exatamente. Sendo fofoqueiras. Isso. Uhum. Faça alguma coisa na vida, né? Em vez de ficar fofocando. Não é isso? Uhum. Isso. Sim. É. Terminando com o Júnior. Uhum. Uhum. Sim, o primeiro chamado é dentro do lar. Agora, existe sim a situação em que ela e o marido precisam entender que em fases da vida ela pode auxiliar sim, né? Isso, não é pecado, justamente. Aham. Só para encerrar então com... Sim. Pois é, exatamente, né? Irmãos, Deus abençoe vocês, viu? E que essa palavra possa estar cravada no coração de vocês, em nome de Jesus. Amém?